Um inocente boneco com uniforme de marinheiro, o rosto desgastado pelo tempo, profundos olhos negros e redondos, e um cachorro com a língua para fora sentado em seu colo. Não se deixe enganar, porque esse boneco é conhecido como um dos mais amaldiçoados do mundo há mais de um século, e inclusive é inspiração para um personagem muito famoso do cinema. Você sabe de quem estou falando? Vem comigo que eu te conto. Olá, meu nome é Andrea Nascimento, este é o canal Momento Mistério e hoje vamos conhecer a história do boneco Robert. À primeira vista, Robert parece ser um boneco simples e amigável. Com aproximadamente 1 metro de altura, um rosto de tecido desgastado com o tempo, uniforme de marinheiro, olhos redondos e pretos, um sorriso discreto. Marcas e furos completam a estética do brinquedo, o que para alguns são sinais do tempo, já que Robert foi fabricado há mais de 100 anos, para outros são cicatrizes, marcas amaldiçoadas. Em seu colo sem vida está um cão de brinquedo perturbador, com grandes olhos esbugalhados e uma longa língua que pende para fora de sua boca. De fato, após uma segunda olhada, Robert não parece tão inocente. Há um pouco de debate em torno das origens do boneco Robert. Uma das versões diz que ele foi fabricado pela Steiff Company da Alemanha em 1904 e dado de presente a Robert Eugene Otto, ou simplesmente Gene, pelo seu avô. Mas existe uma outra versão da história mais sinistra. Essa segunda versão diz que o brinquedo foi dado ao jovem Otto por uma das empregadas da família, que estava cansada de sofrer maus tratos dos patrões e, para se vingar, presenteou Gene com o boneco. O que a família não sabia é que a mulher era praticante de voodoo e o boneco tinha sido amaldiçoado. Eugene se apaixonou pelo brinquedo instantaneamente e o carregava para todos os lugares. Ele o batizou com seu primeiro nome, Robert, e o vestiu com uma de suas roupas de marinheiro. Conforme o tempo foi passando, Gene e Robert se tornaram companheiros inseparáveis. Tanto que o boneco tinha um lugar à mesa e dormia na cama com o garoto todas as noites. Até quando Eugene ia tomar banho, Robert ficava ali, a seu lado, em uma cadeira, observando. Até aí tudo bem, é normal que as crianças não larguem seus brinquedos preferidos. Por todos os cantos da casa, tanto os pais quanto os empregados presenciavam o menino brincando com o boneco e começaram a perceber que estes mantinham grandes diálogos. Eugene conversava por horas com o boneco Robert. Seus pais ouviam 2 vozes completamente diferentes durante os longos diálogos, mas deduziam que se tratava do garoto interpretando 2 vozes distintas por brincadeira. O fato curioso é que quando estavam de longe, esses diálogos eram mais intensos e havia uma mudança nas vozes, realmente parecendo 2 pessoas. E muitas vezes ouvia-se algo mais forte, como se alguém desse ordens a Eugene. Conforme o tempo foi passando, cada vez mais situações misteriosas começaram a acontecer dentro do casarão. Os pais de Gene alegavam que costumavam socorrer o menino que acordava aos gritos no meio da noite em seu quarto, rodeado de móveis virados. Além disso, brinquedos mutilados passaram a ser encontrados por toda a casa. Quando os pais pediam uma explicação, Eugene dizia que Robert tinha feito tudo aquilo. Uma das piores ocasiões foi quando o pai e a mãe de Eugene encontraram o filho encolhido em um canto de seu quarto, enquanto o boneco parecia olhar para ele, com raiva. Gene também tinha acessos de ira frequentemente, e culpava o boneco por todas as ocorrências misteriosas. Os pais e os empregados da casa diziam ouvir risadinhas horripilantes pelo casarão no meio da noite e podiam jurar ver o vulto de Robert correndo pela casa. Até mesmo os vizinhos diziam ver Robert, o boneco, aparecer de janela em janela quando a família estava fora de casa. Certa vez, um encanador contratado para fazer reparos na casa dos Otto alegou ter ouvido risadas de crianças, embora não houvesse ninguém em casa no momento. Quando ele olhou ao redor da sala, o encanador notou que Robert havia se movido de um lado da janela para o outro, aparentemente por conta própria. Além disso, o encanador jurou que os objetos que estavam no colo de Robert acabaram do outro lado da sala, como se ele os tivesse jogado. Algumas pessoas afirmam que uma das tias de Eugene pediu que os pais dessem um fim no boneco. Eles acabaram concordando e colocaram o boneco no sótão. Porém, essa tia foi encontrada morta misteriosamente poucos dias depois. Com
Com o passar dos anos, Eugene cresceu e se mudou. Depois de estudar na Academia de Belas Artes de Chicago e na Art Students League de Nova York, ele foi para a Sorbonne parisiense e se tornou um artista. Após a morte dos pais, Eugene herdou o antigo casarão e voltou a morar lá com sua esposa Anne e reencontrou Robert. O poder do boneco sobre Ginny era forte e no momento em que ele pôs os olhos em Robert, sua influência pôde ser sentida novamente. A esposa de Ginny sentia-se desconfortável com o boneco. Um dia, cansou-se do olhar incômodo de Robert e o colocou novamente no sótão. Ginny ficou chateada e exigiu que Robert tivesse um quarto só para ele, de onde pudesse ver a rua pela janela. Otto projetou um quarto especial para Robert no sótão, completo com móveis, brinquedos e até um ursinho de pelúcia. Mas Anne continuava se sentindo incomodada e dizia notar inclusive mudanças nas feições do boneco. Para ela, não havia dúvidas de que Robert era assombrado. Mas ela nunca conseguiu convencer o marido a se livrar dele. Inclusive, essa ligação entre o brinquedo e o homem era motivo constante de brigas entre o casal. E com tudo isso, Anne pediu que Ginny mantivesse o boneco trancado. Robert supostamente não gostava disso. Disse que ele repetidamente escapou e se sentou em uma cadeira de frente para uma janela do andar de cima, onde podia ser visto pelas pessoas que passavam pela rua, que logo começaram a evitar andar perto da casa. Os moradores juravam que o boneco desaparecia e depois reaparecia de frente para outra direção, ou que seu olhar o seguia enquanto eles passavam. Crianças do bairro alegavam que viam o brinquedo encarando-as pela janela, cada dia um cômodo diferente. Porém, os relatos não eram levados a sério, não passavam de histórias de criança, já que o boneco vivia trancado em um quarto. Os visitantes dentro da Artist House, como ficou conhecido o casarão, também alegaram que podiam ouvir passos vindos do sótão e que as coisas pareciam se mover pela casa por conta própria, sem explicação. O boneco Robert ocupou seu quarto até 1974, quando Robert Eugene Otto faleceu, e após sua morte, Anne manteve o boneco no sótão, dentro de um baú de cedro. Alguns anos depois, com a morte de Anne, uma nova família se mudou para a Artist House. A filha de 10 anos dos novos moradores, ao encontrar o boneco no sótão, desenvolveu o mesmo tipo de apego, assim como Eugene, 70 anos antes. Porém, pouco tempo depois, a menina começou a se queixar que Robert a torturava e infernizava sua vida. Mesmo após muitos anos, até hoje ela ainda se sente traumatizada pelas experiências horripilantes que passou com o boneco e continua a afirmar que o boneco estava vivo e queria matá-la. Devido a todos esses acontecimentos, essa nova família deixou a casa não muito tempo depois. Algum tempo depois, uma mulher chamada Myrtle Reuter comprou a Artist House. Ela se tornou a companheira de Robert e o levou quando se mudou 6 anos depois. Ela permaneceu com Robert por quase 20 anos, quando em 1994 decidiu doar Robert para o Fort East Martello Museum em Key West, alegando que ele andava pela casa e era assombrado. Myrtle morreu alguns meses depois. A princípio, ninguém acreditou na história de Myrtle e o museu ignorou Robert, mantendo-o no porão, até que finalmente decidiram integrá-lo à exposição fixa do museu, dentro de uma caixa de vidro. Quase imediatamente, no entanto, os funcionários do museu relataram seus próprios acontecimentos inexplicáveis com o boneco. Dizem que às vezes ouvem algo bater no vidro em que Robert está preso. Outros dizem que o boneco muitas vezes se mexe dentro da caixa quando ninguém está olhando. Faça o que fizer, não desrespeite o boneco Robert. Pelo menos esse é o conselho que você receberá de muitas pessoas que acreditam que o boneco é capaz de causar dor e sofrimento indescritíveis para aqueles que estão do seu lado. O interessante é que o próprio museu orienta que os turistas sempre se apresentem e solicite permissão para fotografar o boneco. Tudo isso pode ser comprovado pelas milhares de cartas que Robert recebe todos os anos de pessoas pedindo perdão por ter olhado de forma errada enquanto visitava o museu, tirado uma foto sem consentimento ou desrespeitado, e implorando para que a maldição seja retirada. Muitas pessoas afirmam que Robert, de alguma forma, arruinou algo em suas vidas. As reclamações incluem acidentes de carro, ossos quebrados, perda de emprego, ruína financeira, divórcio e até mesmo mortes. Tudo isso por eles o desrespeitarem de alguma forma. Além disso, os visitantes afirmam que as câmeras funcionam mal em sua presença e que os dispositivos eletrônicos ficam descontrolados.
Com toda essa história, certamente o boneco Robert já inspirou vários filmes de bonecos assombrados. O principal deles, o boneco Chuck, da série de filmes Brinquedo Assassino, embora na minha opinião, na verdade, Chuck tenha sido inspirado no boneco do Fofão. Em 2015 foi lançado um filme supostamente baseado na verdadeira história do famoso boneco, intitulado Robert. A franquia continuou com outros 4 filmes. Eu assisti esses filmes? Não. Pelo que eu li, eu indico que você assista? É por sua conta e risco. Mas, se você quiser conhecer o velho casarão onde toda a história aconteceu, hoje em dia ele é um hotel e fica na Eaton Street 534 em Key West, Flórida. E se você quiser ver o verdadeiro boneco Robert, ele continua em exposição no Fort East Martello Museum, também em Key West. Mas lembre-se de pedir permissão para tirar foto e de tratar Robert com respeito. E você, conhecia a história do boneco Robert? Sabe de mais algum detalhe? Deixa aqui nos comentários. Se gostou, deixa o like e compartilha. E não esquece de se inscrever e marcar o sininho para não perder as próximas histórias aqui no canal Momento Mistério. Até lá!